Quando abordamos o tema infecções sexualmente transmissíveis, surgem em nossa mente diversas perguntas. Entre elas, as mais clássicas são: o que é uma IST? Como é transmitida? Como prevenir? Por que IST e não DST? Podemos responder todas essas perguntas de uma forma bem simples e de fácil compreensão. As ISTs, conhecidas como infecções sexualmente transmissíveis, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada ou ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O método de prevenção das ISTs é o uso de camisinha em todas as relações sexuais, sendo atualmente o método mais eficaz. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e tem como principal objetivo interromper a cadeia de transmissão e evitar a complicação para a saúde. São usados antibióticos para as infecções bacterianas e parasitárias e antivirais ou antirretrovirais para infecções virais. Em 2016, a OMS passou a recomendar o uso do termo infecções ao invés de doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que doença implica em sintomas e sinais perceptíveis, o que muitas infecções não têm nas fases iniciais ou mesmo por anos. Para nos prevenirmos, vamos conhecer as 5 principais e mais comuns infecções sexualmente transmissíveis? Proteção, proteção, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan, tan tan tan. Conhecido como vírus da imunodeficiência humana, o HIV é o vírus que causa a AIDS. Atua atacando o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Sua transmissão ocorre por contato sexual desprotegido, sangue contaminado, compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para o filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Atualmente não existe uma cura efetiva e segura, mas enquanto isso não acontece com os cuidados médicos apropriados, o HIV pode ser controlado. Seu tratamento é denominado como terapia antirretroviral, prolongando expressivamente as vidas de muitas pessoas infectadas pelo HIV e diminuindo as chances de transmissão. Lembrando que o único modo para o diagnóstico de HIV é a partir da testagem, rápida ou convencional. Atualmente, toda a rede de saúde pública oferece gratuitamente um teste rápido de detecção do HIV, com resultado em até 30 minutos. Portanto, é bom lembrar que ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. Enfim, a melhor maneira de evitar a contaminação é a prevenção, incluindo o uso de preservativos e redução do risco de exposição. Primeiramente, precisamos apresentar o que significa HPV, denominado como papilomavírus humano. O HPV é um vírus que infecta pele ou mucosas, oral, genital ou anal, tanto em homens quanto em mulheres, e pode causar câncer de boca, esôfago, pênis, vulva, vagina e colo do útero. O HPV provoca o aparecimento de verrugas em órgãos genitais que vão se juntando e formam uma lesão maior, com aspecto semelhante a uma couve-flor. Sua transmissão ocorre durante o ato sexual vaginal, anal ou oral,
podendo a infecção acontecer até mesmo através da pele íntegra. Em outros casos, a transmissão ocorre de mãe infectada para o bebê no momento do parto. O tratamento pode ser feito por diversos tipos de medicamentos de uso local, cauterização e até mesmo cirúrgico, dependendo do tipo de lesão que será avaliada pelo médico. Mas vale ressaltar que existe vacina contra o HPV gratuita no SUS para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e pessoas vivendo com HIV, independente do sexo, entre 9 e 26 anos. Devemos lembrar que quanto mais precoce o diagnóstico, menor a probabilidade de que a infecção evolua e cause problemas graves. É de fundamental importância que todas as mulheres sexualmente ativas, mesmo sem sintomas, façam regularmente o exame de Papa Nicolau para avaliação do colo do útero e identificação de alterações microscópicas causadas pelo vírus. A principal prevenção ainda é o uso de preservativo. A sífilis é uma infecção que pode ser evitada, tratada e curada. Mas primeiramente vamos entender o que é essa infecção. Ela é causada por uma bactéria que inicialmente provoca feridas na região genital, pênis, vagina, ânus e boca. Se não tratada, pode evoluir para lesões em vários órgãos, apresentando várias manifestações clínicas e diferentes fases. Vamos conhecer agora quais são essas fases. O principal sintoma é uma ferida, geralmente única. Aparece entre 10 e 90 dias após o contágio no local de entrada da bactéria. A lesão não dói, não coça, não arde e não tem pus, e pode ser acompanhada de ínguas, caroços na virilha. As manifestações se dão entre 6 semanas e 6 meses do surgimento e cicatrização da ferida inicial, incluindo manchas no corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas. Essa fase é conhecida como a fase latente e pode ser assintomática e dividida em latente recente, quando se tem menos de 2 anos de infecção, e latente tardia, quando possui mais de 2 anos de infecção. Na última fase, conhecida como terciária, considerada a fase mais avançada da doença, pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Devemos lembrar sempre que o uso de preservativo é a medida mais importante de prevenção. E o acompanhamento das gestantes e das parcerias sexuais durante o pré-natal contribui para o controle da sífilis congênita. Dependendo da fase da infecção, a duração do tratamento pode ser diferente. Quanto antes começar o tratamento, melhor para a prevenção da transmissão. Uma boa notícia é que a doença tem cura. Causado por um vírus, é uma infecção transmissível de alta prevalência, que provoca lesões na pele e nas mucosas dos órgãos genitais masculinos e femininos. Uma curiosidade é que, uma vez no organismo, dificilmente esse vírus será eliminado, pois se aproveita do material fornecido pelas células do hospedeiro para sua replicação. Além disso, como se esconde dentro das raízes nervosas, o sistema imunológico não tem acesso a ele. Existem 2 tipos de herpes, sendo tipo 1, responsável pelo herpes facial, manifestando na região da boca, nariz e olhos. Tipo 2, acomete principalmente a região genital, ânus e nádegas. A herpes genital se manifesta com o aparecimento de pequenas bolhas localizadas na ponta do pênis ou na parte externa da vagina, sendo essas bolhas semelhantes às do herpes labial. Essas bolhas do herpes genital podem arder e coçar bastante. Quando a pessoa coça, elas podem se romper, liberar uma pequena quantidade de líquido
e transformar-se em pequenas ulcerações de pele. Uma curiosidade é que esse líquido liberado nessas feridas contém uma grande quantidade de vírus. A transmissão ocorre quando esse líquido entra em contato com as mucosas da boca ou da região anal ou genital durante a relação sexual desprotegida com a pessoa infectada. Portanto, não existe uma cura para a herpes, mas sim tratamento para os sinais e sintomas que podem ser reduzidos com medicamentos conforme orientação médica. O uso de preservativo ainda é o principal meio de prevenção contra a infecção. Também conhecida como blenorragia pingadeira e esquentamento, a gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria conhecida como gonococo. Costuma afetar a uretra e o colo do útero. Tem como principais sintomas iniciais a dor e ardência ao urinar. Depois surge um corrimento abundante amarelo e esverdeado, às vezes com sangue, pela uretra nos homens ou pela vagina nas mulheres, nas quais a doença atinge principalmente o colo do útero. Seu período de incubação é de 2 a 8 dias após a relação sexual desprotegida com uma pessoa contaminada. No sexo feminino, as complicações incluem doença inflamatória pélvica e infertilidade, enquanto nos homens há risco de ocorrer uma prostatite. Trata-se de uma inflamação na próstata que desencadeia dores, incontinência ou retenção urinária, febre, mal-estar e entre outras complicações. O tratamento consiste no manejo dos sintomas e de complicações, e principalmente na utilização de antibiótico. A medicação é disponibilizada gratuitamente no SUS e deve ser administrada nos parceiros sexuais recentes. Lembrando que quando uma mulher infectada está grávida e faz um parto vaginal, o bebê pode desenvolver conjuntivite neonatal. Sem o tratamento, o quadro leva à cegueira. Além disso, durante a gestação, a enfermidade provoca infecção do líquido amniótico, rompimento da bolsa antes do tempo e parto prematuro. A melhor forma de prevenção ainda é o uso de preservativo durante o ato de relação sexual. Para não esquecerem, gostaria de reforçar que todos os dias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são contabilizados no mundo mais de 1 milhão de casos de infecção sexualmente transmissíveis curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos. E essas doenças estão em alta no Brasil, segundo dados coletados pelo Ministério da Saúde. Atualmente é muito questionado sobre o alto índice de casos de STs no Brasil, por estar relacionado à negligência no uso de preservativo, sobretudo entre os jovens, devido não acreditarem nas infecções e nem se considerarem do grupo de risco. Por isso, a melhor forma de prevenção é o uso da camisinha em todas as relações sexuais. E não adianta usar o preservativo só uma vez ou até se sentir seguro com o parceiro. É preciso se proteger em todas as relações. Use sempre camisinha.